6h35, de volta com o Manhã no Ar. E na manhã de ontem, a Câmara Municipal de Manaus deu início aos trabalhos de 2019. Em discurso, o prefeito de Manaus voltou a fazer promessas. Dessa vez, no sistema viário da capital, com a construção de 2 novos viadutos. O discurso, que começou com quase 1 hora de atraso, foi em boa parte dedicado à Zona Franca de Manaus. Todos, quase sem exceção de nenhum, todos os estados brasileiros, todos levam um pedacinho do que a Zona Franca produz. A primeira proposta, que deve ser enviada à Câmara Municipal este ano, é um projeto que prevê a independência da Manausprev. A instituição foi alvo de várias críticas por parte dos servidores no ano passado, que tiveram dificuldade para se aposentarem com salários integrais. O presidente da Câmara afirmou que a proposta já é bem vista por vereadores da base e de oposição. Já se tem esse entendimento que quando essa matéria chegar aqui, nós vamos analisar, nos aprofundarmos nela, discutirmos, debatermos e vamos dar celeridade para que essa matéria possa ser aprovada aqui na casa. Outro anúncio feito na manhã desta quarta-feira é a construção de 2 grandes viadutos aqui na capital, com início ainda este ano. Um deles deve ficar na Avenida Constantino Neri, próximo à Avenida João Valério, na zona sul da cidade, e o outro na zona norte, no Manoa. Ainda não há um orçamento definido para o projeto, mas calcula-se um investimento de mais de 40 milhões de reais. O prefeito também falou sobre a redução da dívida pública, que, segundo ele, passou de 347 milhões de reais para 14 milhões nos últimos 5 anos. Mas a oposição pede mais transparência no pagamento de fornecedores. Nós precisamos implementar em Manaus uma lei que obriga a Prefeitura Municipal de Manaus, e isso alcança a Câmara também, a implementar a ordem pública e cronológica dos pagamentos da Prefeitura. Porque quem vendeu, quem fez o serviço, quem entregou o produto, tem direito a receber, seja amigo do prefeito, seja inimigo. A concorrência é para todos. A gente precisa de uma cidade cada vez mais transparente e eficiente no trato dessas questões. A Câmara Municipal começa o ano de 2019 com 7 novos parlamentares. Na próxima segunda-feira, os vereadores devem se reunir para começar a definir a composição das comissões permanentes. E agora chegou o momento da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você e para as pessoas que te acompanham aí na TV A Crítica. A gente acabou de ver por aqui a reportagem da Tamira Scler na Câmara Municipal, que voltou aos trabalhos ontem. E aí, como é de praxe, o prefeito da cidade vai até lá e faz a leitura da mensagem do ano. E dessa vez, Arthur Neto prometeu 2 viadutos para a cidade, né? Descartou aquele projeto que ele tinha inicialmente de monotrilho, BRT, deixou de lado, né? Inclusive gastou dinheiro à toa, porque parte do o projeto foi feito, algumas coisas foram implementadas, de repente se desistiu do corredor exclusivo e rápido e passou-se para a construção de viadutos. Será que resolve? Bom, a gente tem, Adriane, um aumento muito grande na quantidade de veículos nas ruas de Manaus nos últimos anos, se a gente for pegar só os anos que o prefeito está à frente da administração municipal. E durante todo esse período, o sistema viário ou a ampliação, a implementação do sistema viário não seguiu esse fluxo, esse aumento da quantidade de veículos. A gente tem como grande obra viária, que não é nem do município, a Avenida das Flores, inaugurada recentemente, que é uma grande obra de infraestrutura, mas o gargalo, quando chega aqui na Bola do Coroado, continua o mesmo. Pelo contrário, foi até intensificado. O prefeito, então, em termos de soluções viárias, está propondo aí a construção de 2 viadutos. Um lá na entrada do Manoa, ali na Francisco Queiroz, com a Max Teixeira, e você sabe que é um local que de fato tem um gargalo muito grande, e um outro lá João Valério com a Constantino Neri. Essas obras estão sendo anunciadas pelo prefeito para serem realizadas ainda em 2019. A gente não tem certeza se obras desse tamanho, dessa envergadura, até porque a proposta do prefeito é fazer viadutos como aquele que tem lá na Torquato Tapajós, na entrada para o aeroporto. Então, são obras grandes para melhorar o fluxo na cidade, mas enfim, como você disse, deixando de vez o sistema de BRT de lado, um sistema que começou a ser planejado na gestão do prefeito Amazonino Mendes, lá antes do Arthur, orçado em mais de 200 milhões de reais, sempre somas muito altas, né?
E, enfim, BRT acabou. A questão do BRT. Depois do BRT ainda teve ano passado, Adriane Diniz, um outro sistema também. Deixa eu pegar a cola do Jornal A Crítica aqui. Tem uma matéria sobre isso no Jornal A Crítica de hoje, viu? O City Vehicle Interconnect. Então, a proposta seria essa, fazer um chamamento público para empresas que tivessem interessados em vir trazer esse sistema para a capital. Bom, mas isso aqui tudo ficou para trás. Ficou para trás. O prefeito fez uma outra série de outros anúncios em relação ao transporte coletivo. Ele lamentou, disse que é a parte mais triste da administração dele, e a população é que lamenta porque é triste mesmo, mas ao mesmo tempo ele vê que não há necessidade de aumento da tarifa de ônibus e que em conversas com empresários anunciou aí que há a possibilidade do implemento de 200 a 280 novos ônibus no transporte coletivo. Essa história a gente já ouviu antes também, né, Adriane, de que a frota seria renovada, mas essa conversa aí nunca saiu, nunca deixou de ser conversa. Parece que o trato com a coisa pública é muito feito nas coxas, né? Um belo dia você acorda, não, estou afim de construir um monotrilho. Aí no outro dia, não estou mais muito afim não, vou fazer um BRT. Aí de repente se manda fazer estudos, e para fazer um estudo e um planejamento se gasta dinheiro. E aí não, vou por enquanto pintar aqui uma faixa aqui azul, vai diminuir o trânsito. Aí depois se muda tudo, se planeja construir viadutos no orçamento aí de cerca de 40 milhões de reais. E são obras grandes, normalmente não são concluídas em um período de um ano. A gente viu, por exemplo, o próprio viaduto do Coroado, que você falou ainda há pouco, demorou tanto ser construído, teve tanto problema essa obra, que quando ele foi inaugurado já estava com engarrafamento naquela área. O que poderia ser uma alternativa viária, os carros não esperaram, né? Porque todos os meses vão entrando carros e carros e carros no sistema, e aí não tem como esperar que o poder público resolva o problema. A gente espera que pelo menos essas duas obras anunciadas possam diminuir o transtorno para quem precisa enfrentar o trânsito todos os dias, né? Problemas de mobilidade em Manaus. Agora, esse não é o único problema. Já falo agora de um problema de saúde que foi identificado pela Secretaria Municipal, está investigando casos de tuberculose entre os indígenas venezuelanos. Inclusive, nessa terça-feira, 17 casos suspeitos aí foram identificados em imigrantes que estão em um abrigo, né, Manuel? Exatamente. Esses imigrantes estão no abrigo do centro da cidade. Esse diagnóstico foi feito depois de uma investigação da Secretaria Municipal de Saúde, e por isso eles ampliaram também essa investigação, Adriane, a venezuelanos que estão em um outro abrigo na zona norte da cidade, o abrigo Alfredo Nascimento, e neste local mais de 400 venezuelanos são abrigados neste local, e alguns tiveram contatos com paciente em tratamento em relação à tuberculose. A gente sabe que é uma doença grave, uma doença de fácil transmissão, de fácil contágio, e é importante sim essa preocupação e essa ação da autoridade de saúde, indo lá fazendo esses exames, fazendo essa investigação. É um exame que deve ter aí entre 2 a 3 dias para que o resultado fique pronto e para que a gente saiba se esses casos estão restringidos a apenas esses 17. Apenas não, né? A gente está falando de um abrigo com várias pessoas, 17 pessoas infectadas com a tuberculose é um sintoma grave, é uma situação grave. Então, depois que sair o resultado desta outra investigação que está sendo feita no abrigo da Zona Norte, a gente deverá saber se há mais pessoas, se há mais imigrantes infectados com a doença e que, portanto, vão precisar fazer o tratamento ou não. Então, logo que sair esse resultado aí, a gente espera também anunciar aqui. É uma doença realmente importante do ponto de vista do tratamento. É necessário que o tratamento seja seguido à risca, a pessoa não pode pular doses, não pode evitar o tratamento, até porque essa doença cria resistências ao tratamento e aí as possibilidades ainda são restritas. Existe tratamento, mas ele precisa ser feito da maneira adequada, Adriane. Não vai adiantar só a prefeitura fazer o levantamento, é preciso que os indígenas, principalmente, colaborem, né? Porque o tratamento dura cerca de 6 meses e aí depois você para de sentir os sintomas e é natural que se pare também de tomar os remédios e aí é que a doença volta a contaminar e pode ser muitas das vezes fatal. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Excelente dia para você e para todos os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane, para você, para os seus telespectadores, e amanhã a gente se encontra por aqui de novo, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau.
E agora a gente vai falar de uma coisa boa, vamos falar de emprego, porque hoje tem mais 32 oportunidades disponíveis no Cine Manaus. A Tamires Clé está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Tamires, a gente tem noticiado aqui vagas ao longo dessa semana inteira, né? Para quem ainda não foi atrás de uma delas, qual é o horário de atendimento? A partir de que horário eles podem procurar esse serviço? Muito bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, quem ainda não conseguiu uma vaga de emprego e está atrás e quer ir lá no Cine Manaus, basta procurar o atendimento a partir das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Você já vai lá munido de todos os seus documentos e, como a gente sempre diz aqui, sempre atualizados, organizados. Então você vai levar o seu CPF, RG, comprovante de residência, o PIS, a carteira de trabalho e, se você for homem, leva ainda o certificado de reservista e, claro, todos os seus certificados escolares, comprovantes, né, de que você realmente terminou o ensino médio ou o ensino fundamental, que fez o curso técnico X, curso técnico Y, leva tudo organizado para que você tenha uma vantagem em relação a todos os outros concorrentes. Lembrando que só pode realmente ter acesso a essas vagas quem for realmente lá e entregar esses documentos, porque tem muita gente que acaba interceptando as pessoas no meio do caminho, dizendo, olha, se você me der o seu documento aqui, eu faço essa transação para você, não tem problema. Se alguém abordar você e disser que vai te dar alguma vaga de emprego que está disponível no Cine, isso daí provavelmente é um esquema, você tem que denunciar isso. Então, tem um número disponível para que você realmente faça essa denúncia, que é o 36319274. Você denuncia e agora vamos para o que interessa, né? Vamos colocar na tela aí as vagas que estão disponíveis. Você já pega o seu celular, tira uma foto aí dessas vagas. Vamos lá no posto Cine Manaus, que fica ali na Constantino Nery, ali no São Geraldo, 1272, no sentido centro-bairro. Você tem várias vagas lá, como uma para cozinheiro fluvial, a vaga exclusiva para PCD, só precisa do ensino médio completo. Tem 2 vagas para chefe de seção de perecíveis, também com ensino médio completo. Tem 2 vagas de chefe da seção de mercearia. Tem uma vaga para supervisor de frota, uma vaga para vendedor, uma vaga para técnico de segurança do trabalho. Tem ainda o outro posto do Cine Manaus, que fica lá no Jorge Teixeira, no shopping Felipe Dal. Então, ali em frente ao T4, tem 3 vagas para operador de caixa, são exclusivas para PCDs, para pessoas com deficiência. Tem 2 vagas para auxiliar de limpeza, também vagas exclusivas para PCD. Tem 5 vagas para auxiliar de açougue, também pode ser para PCD ou não, né? Tem ainda uma vaga para assistente contábil e uma vaga para confeiteiro, 2 vagas para churrasqueiro, uma vaga para impermeabilizador, 3 vagas para encarregado de eletricista de linha viva, 5 vagas para eletricista de linha viva, uma vaga para técnico florestal ou agrícola. Então, se você tem interesse em qualquer uma dessas vagas, vai lá nesses cines que estão disponibilizando essas vagas com seus documentos atualizados, e a gente aqui no Manhã no Ar já deseja para você uma boa sorte, que você consiga logo um emprego para sair, para conseguir pagar todas as dívidas, que a gente sabe que tem muita gente aí com muito problema, né, Adriane? E não está faltando oportunidade, né? Pelo menos no que está sendo divulgado aí no Cine. Então, quem sai na frente é quem faz algum curso, quem consegue ter um currículo atualizado e a documentação em dia. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial e tem um alerta para os motoristas. Todos os dias, cerca de 13 carros são roubados aqui em Manaus. Só na primeira quinzena de janeiro, para você ter uma ideia, a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos de Veículos registrou 196 ocorrências aqui na capital. E a gente vai trazer já esses detalhes para você sobre essa frequência de roubos. Muitos desses carros vão para desmanche e outros são encaminhados para o interior do estado e até para outros países. Dona Raimunda já entrou 2019 fazendo parte da estatística de pessoas que passaram pelo trauma de ter o carro roubado. Eu estava saindo da casa de
de uma amiga, né, cliente. Saí na rua, não vi ninguém, não vi nada. Quando eu entrei no carro, que eu ia fechando a porta, o cara me abordou com uma arma na minha cabeça, mandando eu sair do carro e tirando a chave. Deixa a chave. Aí eu fiquei, assim, em estado de choque, não sabia nem o que fazer. Graças a Deus eu consegui sair do carro e ele levou o carro e eu fiquei lá. Desde o episódio do assalto, a vítima seguiu todos os critérios de denúncia, porém, ainda não conseguiu recuperar o veículo. Fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência e até agora nada. Assim, eu já fui lá 2 vezes verificar se apareceu, porque todo dia tem apreensão de carros, né? Carros roubados. E aí eu nunca chegou lá, nunca ninguém, nenhuma notícia. Não. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, Manaus é a 4ª cidade com maior volume de carros roubados. A delegacia especializada em roubos e furtos de veículos divulgou que, em média, de 15 a 20 veículos são levados por dia na capital. Só na última semana, a delegacia registrou 83 casos. A boa notícia é que nos últimos 3 anos aumentou o número de resgate e baixou os sinistros. A gente faz uma média com base nas estimativas que são realizadas estatisticamente todo dia. E durante a semana a gente tem observado que a média de veículos localizados chegam a aproximadamente 70% daqueles veículos que são subtraídos. Evidentemente que existem casos em que a delegacia não consegue se chegar naquele veículo que foi roubado ou furtado, mas as equipes de investigação nunca deixam de investigar todos os veículos que são objeto aqui de análise e investigação da delegacia. A observação é o passo inicial para as quadrilhas praticarem o crime. Eles estudam principalmente a vida cotidiana da pessoa, a rotina dessa pessoa, conseguem abordar essa pessoa de forma repentina no momento em que ela está estacionando o seu veículo, adentrando na sua residência, e após eles realizarem esse roubo, eles encaminham para outros setores da quadrilha que são responsáveis aí por fazer a adulteração desses veículos, né? Os assaltantes agem como uma empresa organizada. Em muitos casos, o esquema é feito por setores. Tem o núcleo administrativo, responsável por solicitar e encomendar os veículos. O núcleo operacional é o que realiza os roubos e furtos e faz a remarcação do carro ou moto, modificando o número do chassi. E o núcleo financeiro, cuja equipe revende os veículos que são clonados. Em Manaus, já existe um serviço particular de rastreamento de veículos. Aqui, a procura é intensa pelo trabalho, que se diferencia do seguro normalmente pago pelos condutores. Claro que o retorno é imediato do cliente. Quando é roubado, né, por exemplo, o cliente é roubado, aciona a equipe, né, de resgate, a equipe já vai em busca do veículo aonde ele estiver, né? Então, a diferença de um seguro para o rastreamento é que você tem um investimento na hora, ali o retorno imediato. Na hora que você for roubado, você não demora, você não precisa correr atrás do veículo, né, e muito menos prestar ali qualquer esclarecimento para qualquer empresa. Até agora, em janeiro, a equipe já recebeu 4 chamadas, todas com 100% de sucesso na captura dos carros. E existe também um perfil de pessoas que são mais acometidas pelo crime. Hoje em dia tem esse perfil, né, que o pessoal diz que mulher é muito mais vulnerável, né, mas hoje em dia quem roda mais no mercado hoje é os homens, né? Hoje 80% do sinistro que acontece geralmente é com homens, né? E 20% aí com mulheres, né? Porque a gente sabe que os homens hoje têm várias, né, profissões, né? Mototaxista, enfim, tem hoje vários perfis ali que os homens hoje utilizam o veículo, né? E nós estamos na sala de monitoramento dessa empresa. O primeiro passo, eles recebem a ligação do cliente aqui. Depois, eles fazem a checagem das informações. E olha, nesse monitor, dá para saber se o carro está no ponto 0, que significa desligado, ou se ele está em movimento. É isso mesmo, né? Então, assim, por exemplo, o cliente quando liga para a gente, né, a impressão que dá, é claro, o cliente muito nervoso, né, na hora, e aí ele, claro, informa o veículo, né, e a placa que está sendo que foi feito o sinistro, né? E aí a nossa equipe de monitoramento rapidamente já abre a tela de monitoramento, que é essa aqui que vocês estão vendo, né? Onde informa ali, por exemplo, o local daquele veículo, qual zona que ele se encontra, né? E se ele está em movimento ou não. Através do sistema ele mostra, né, se está ligado ou não, ou se ele está parado com 0 km, conforme está aqui agora, né? Como vocês estão vendo. Então, assim, o veículo,
Quando se movimenta, ele já mostra ali a velocidade média percorrida, né, em tempo real mesmo, e aqui mostra se o veículo está ligado ou não, né? Então essas informações eles são bem precisas, e aqui ele mostra também, inclusive, olha só, o endereço, né, na rua certinho, o número da casa, né, do local onde se encontra, e aí a gente, em base dessas informações, a equipe já vai em busca dele e já vai no local certo. Então a gente não perde tempo, na hora da checagem a gente faz todo esse procedimento, né? Olha, eu entrei no carro aqui para fazer uma simulação e mostrar para vocês como que acontece a chamada entre a empresa e o veículo e o cliente que está sendo roubado. Bem, quando ele está sendo roubado, geralmente o bandido fica sentado atrás e o cliente vai dirigindo. Então, uma dica é ele acionar aqui o botão por 3 segundos. E isso já vai enviar automaticamente as informações, uma chamada do cliente para a empresa. Já é um alerta. E depois ele pode também utilizar o aplicativo, que quando ele manda o comando através desse aplicativo, a empresa ela recebe e se for ativado o botão para travar o carro, depois de 30 segundos, o carro vai parar na rua e ele não vai mais andar nem para trás e nem para frente. Quem ainda não consegue ter a opção de pagar por mais segurança, o cuidado e atenção antes de sair de casa é sempre válido. E se tiver algum carro desconhecido há mais de 3 dias próximo de você, pode ser que ele tenha sido roubado. É interessante que entre em contato com a polícia, né? Através do 190, ou através do 181, ou através também da nossa unidade especializada, para que possa ir uma equipe policial para aquela região e possa então apurar se aquele veículo é objeto de um roubo ou furto. E os 4 homens envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos foram indiciados e vão responder por diversos crimes. A ação foi gravada e amplamente divulgada nas redes sociais e chamou a atenção da polícia. Na ocasião, eles voltavam de uma festa com a adolescente que estava desacordada. Antônio Barros, Venilson Ferreira, Jonatas Marinho e Daniel dos Santos. Todos têm entre 20 e 27 anos e vão responder por pelo menos 4 crimes: estupro de vulnerável, oferecer bebida alcoólica para um menor de idade, produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores e também pela divulgação do vídeo. Os 4 já foram ouvidos na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente e vão responder em liberdade. Os rapazes foram notificados, compareceram para prestar esclarecimentos e após toda a primeira abordagem com eles, eu concluí pelo indiciamento dos 4, tá? São tipos penais diferentes, cada um teve a sua conduta individualizada, eles admitem, até porque não tem como negar, porque todo mundo teve conhecimento do que ocorreu no interior do veículo. Isso não é brincadeira, isso são vários crimes e aí por um ato que eles classificaram como uma brincadeira, agora estão todos respondendo a vários tipos penais com penas graves, penas altas, então que isso também sirva de exemplo para que outros jovens não venham a cometer esse tipo de crime. O vídeo compartilhado se espalhou rapidamente por toda a capital e chegou até a polícia. Nas imagens é possível ver os 4 jovens dentro de um carro, 2 no banco da frente e 2 no banco de trás, acompanhados da adolescente, que está visivelmente sob o efeito de bebida alcoólica. Saladão. Olha só como a gata tá, mano. Olha só, mano. Depois do saladão, olha como. E você não me atende. Essa imagem aí, mano. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, tudo aconteceu na noite do último sábado. A vítima conhece os 4 suspeitos e todos moram em um bairro na zona norte da capital. Na noite do ocorrido, os jovens, acompanhados da adolescente, foram até uma festa. De lá, eles pararam em vários postos de combustíveis onde consumiam bebida alcoólica a todo momento. Já no retorno para casa, na manhã de domingo,
A jovem, que estava totalmente sob o efeito de bebida alcoólica, acabou ficando desacordada dentro do carro. Foi quando os abusos aconteceram. Os pais e a adolescente já foram ouvidos pela delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela passou por exames e também por um acompanhamento psicológico. De acordo com as informações repassadas pela delegada, a jovem está muito abalada e não lembra direito tudo o que aconteceu. Ainda de acordo com a Polícia Civil, vai ser pedido um exame toxicológico para saber se a vítima estava sob o efeito de drogas por conta das condições em que ela aparece no vídeo e para saber se os agressores, no caso os 4 suspeitos, também estavam sob o efeito de entorpecentes. Então, ela alega que consumiu somente bebida alcoólica. Nós questionamos também se houve consumo de droga para que ela estivesse naquele estado. E, embora que já tenha passado alguns dias, foi expedido também o exame toxicológico para que a gente possa apurar se houve também o consumo de algum tipo de droga ilícita. Tanto na vítima quanto nos acusados aí. Sim, com certeza. E o motorista de ônibus foi esfaqueado durante um assalto na tarde de ontem e uma criança morreu após ser atacada por um cachorro na Cidade Nova. O Fred Rossi está ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso para a gente. A gente vai conversar com ele agora para trazer os detalhes, né? A criança tinha apenas 2 meses de idade. Fred, muito bom dia para você. Conta para a gente como foi que esse ataque aconteceu. Muito bom dia, Adriane. Bom dia também a todos. Olha, esse ataque aconteceu lá na comunidade Eduardo Braga, que fica no bairro Nova Cidade, na zona norte aqui da cidade de Manaus. No momento em que tudo aconteceu, estavam lá dentro da casa um menino de apenas 2 meses de idade, que inclusive estava em uma cadeirinha de carro. Ele estava acomodado ali e essa cadeirinha estava em cima da cama, então, com o bebê. O tio dessa criança e também a própria mãe. Só que a mãe precisou sair para pegar um outro filho no colégio. Ela fez isso. Assim que retornou, o tio do bebê, que tinha ficado em casa, abriu a porta para que a mãe retornasse e conseguisse entrar na residência. Foi nesse momento que o cachorro, o vira-lata ali daquela casa, conseguiu entrar na residência. Ele foi até o quarto que estava com a porta aberta e chegou até o bebê. A mordida foi na cabeça. Diante daquilo, a mãe, desesperada, levou o bebê para o SPA do Galileia. Foi ainda na manhã de ontem. Depois de 4 horas de ter dado entrada lá no SPA, o bebê não resistiu aos ferimentos. Agora, a polícia quer ouvir o tio do menino de apenas 2 meses de idade, que era o Igor Bernardo Santos Melo. No caso, esse é o nome do menino de 2 meses que perdeu a vida. A polícia quer ouvir o tio dele porque ele seria o proprietário do cão. A ideia da polícia é entender melhor essas circunstâncias, saber exatamente como tudo aconteceu, até porque esses relatos são do tio e da mãe do bebê. Então, a polícia, inclusive, pode indiciá-lo por homicídio culposo quando não há intenção de matar ou mesmo por omissão de cautela em relação ao animal, né? Já que a polícia pode entender que faltou cuidado ali daquelas pessoas no momento em que tudo aconteceu. Caso bem lamentável, Adriano. Muito, né? Uma tragédia. Eu fico imaginando o sofrimento dessa família. Quem tem animal sabe o quanto eles fazem parte da rotina e de repente acontece algo dessa forma com um bebezinho tão pequeno, né, de apenas 2 meses, totalmente vulnerável. A gente lamenta muito aí pelo sofrimento que eles estão passando com certeza nesse momento e ainda com a possibilidade de responder criminalmente por isso. Agora, mudando de assunto, Fred, os rodoviários podem entrar em greve por conta da questão desse anúncio, desse esfaqueamento que aconteceu, né, de um motorista que a gente noticiou logo ainda há pouco. Olha, Adriane, na verdade, existe uma informação que foi propagada aí pelo Sindicato dos Rodoviários, no entanto, sem maiores detalhes desta possibilidade, né? Não é algo que está confirmado. Por quê? O que acontece? Não é de hoje que os sindicatos rodoviários está, na verdade, insatisfeito
com a segurança pública aqui na cidade de Manaus. Até porque constantemente os coletivos são alvos dos bandidos, dos criminosos, né? Nós já tivemos no ano passado registro de um motorista que morreu. Frequentemente passageiros são esfaqueados, agredidos. Ontem foi mais um caso, mais um para entrar nesta triste estatística. Aconteceu lá no Nova Cidade, mais precisamente ali no Santa Etelvina, na zona norte da cidade de Manaus. Na verdade, os 4 bandidos ali no Parque São Pedro entraram no coletivo, se passaram por passageiros e quando este ônibus chegou no Santa Etelvina, eles anunciaram um assalto. E sabe o que eles saíram recolhendo? Aparelho celular. É prioridade dos bandidos quando estão dentro de um coletivo. Então, enquanto uns vão recolhendo o aparelho, sempre o outro fica ali com o motorista do coletivo dando as coordenadas, dizendo o que quer que o trabalhador, no caso o motorista, faça ali. Em um determinado momento que eles conseguiram recolher então todos os pertences das vítimas que estavam no coletivo, eles pediram para que o motorista parasse o ônibus, assim para que eles descessem e pudessem fugir. Assim, o motorista fez, só que ainda, segundo os relatos das próprias vítimas e do motorista, mesmo assim, o bandido esfaqueou o motorista na região aqui do ombro. Ele foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro Delfim Aziz, que fica também na zona norte da cidade de Manaus. Por enquanto, nós não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde desse motorista. O fato é que a polícia militar foi acionada, foi até o local na tentativa de encontrar os bandidos. Só que quando a polícia militar não está próxima de onde acontece, de onde ocorre este assalto, dificilmente ela consegue pegar alguém. Porque muitas vezes quando chega, eles já fugiram, eles pedem para parar em regiões estratégicas, onde tem área de mata, onde tem comunidades que eles conhecem muito bem aquilo ali, acabam se escondendo, aí fica bem difícil para a polícia encontrar. O fato é que é mais um caso de assalto coletivo e com vítimas aqui na cidade de Manaus. Daí a insatisfação do Sindicato dos Rodoviários. A gente vai esperar as próximas horas para saber se realmente esta paralisação vai ser realizada ou não, o que o sindicato vai falar daqui para frente em relação a todos esses casos. Adriana. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações e até daqui a pouco. E no dia 31, um sargento da Polícia Militar foi vítima de latrocínio, quando o roubo é seguido de morte. O caso aconteceu na zona rural de Rio Preto da Eva, no sítio onde o PM descansava. Ontem, a polícia conseguiu prender um suspeito de ter praticado o crime. Outras 2 pessoas que são comparsas dele estão sendo procuradas. Anderson Miranda, de 28 anos, foi preso aqui na capital amazonense. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato do sargento da PM Francisco Gomes, de 55 anos. O crime teria acontecido no dia 31 de janeiro, no município de Rio Preto da Eva. O Anderson não estava sozinho, né, delegado? Na hora do acontecimento, do fato, o Anderson estava acompanhado do comparsa dele, certo? Que é o Jefferson Pires Gugel, vulgo Rato. Cometeram esse crime lá no ramal do Manápolis, em Rio Preto da Eva, e lá cometeram esse latrocínio. O Anderson, ele confessa a autoria delitiva, confirma sua participação, dá detalhes até frios da participação do evento como um todo, né? Passo a passo do evento delitivo. Ele afirma que quem desferiu os golpes de faca foi o Jefferson, o Rato. Comparsa dele. Comparsa dele. E de lá roubaram não só a Saveiro, o carro Saveiro preta, de placa JXE 0631 do sargento, mas também objetos de roçadeira, motosserra, arma de caça, eletrodomésticos. E de lá fugiram para Manaus. Para a gente entender o que aconteceu, o sargento da PM estava no seu sítio no final de semana, tentando relaxar. Ele estava sozinho? Estava sozinho no momento, segundo o Anderson, ele estava na casa de farinha, torrando uma farinha e tal, quando foi abordado por eles.
E o Anderson e o seu comparsa, junto com a companheira de Jefferson, estavam aí passando férias, né? Eles são aqui da capital, mas foram para esse município que fica localizado a 57 quilômetros da capital. É isso, delegado? Na verdade, eles estavam nas proximidades do sítio do sargento, já planejando o furto, e tinham alugado uma casa vizinha, lá uma cabana, porque eles já são contumazes ladrões de Rio Preto da Eva, e a população de Rio Preto da Eva já não aguentava mais eles. Então eles estavam lá para o ramal por conta disso. Ambos já têm passagem na polícia. Ambos têm vários processos criminais, inclusive o Anderson foi preso em cumprimento a um outro mandado de prisão, certo? Também por roubo. O comparsa dele ainda encontra-se foragido. Qual o nome dele, as características para que as pessoas que estão em casa possam contribuir com essa prisão é através do Disque 181. A identidade da pessoa que fez a denúncia será preservada. A identidade será completamente preservada, tá? Eu acho que a população de Manaus está vendo, do Amazonas como um todo, está vendo o nosso trabalho, está nos dando credibilidade, está denunciando no 181, tá certo? A gente só está aqui para cumprir a lei, tá certo? Eu já tenho dado esse recado aqui, que Manaus tem lei sim, é cumprida, em Amazonas tem lei sim, é cumprida, tem dono sim a população, tá? Não é crime organizado não. Respondendo a sua pergunta, o Jefferson Pires, esse indivíduo aqui, que está foragido nesse momento, tá? O juiz da comarca de Rio Preto decretou a prisão dele. Ele está acompanhado dessa senhora aqui, que é a esposa dele, segundo companheira dele, está gestante de 3 meses. Tá? O nome dela é Rebeca, tá? Ela usa Rebeca Pires. Lembrando que o corpo do sargento da PM, Francisco Gomes, foi encontrado na propriedade dele em um sítio no ramal lá no município de Rio Preto da Eva. O Anderson Miranda, de 28 anos, foi preso e deve ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória aqui de Manaus. Se você tiver qualquer tipo de informação sobre o paradeiro dessas pessoas suspeitas aí de participarem desse crime, pode entrar em contato com a polícia no telefone 181, não precisa se identificar. E agora a gente volta a falar do caso da mulher de 24 anos, a mãe, que queimou a mão do próprio filho com ferro de passar roupas. Ela foi indiciada pelo crime de tortura e maus tratos. A mulher, que confessou ter punido a criança por ter pego moedas de um cofre sem permissão, deverá responder em liberdade. Segundo a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Joyce Coelho, uma investigação será realizada ainda para averiguar a relação entre mãe e filho, e aí as devidas providências devem ser tomadas ao longo desse processo de investigação. Agora vamos falar de coisa boa. Começa hoje o prazo para inscrição no FIES, o Programa de Financiamento de Crédito Estudantil, e também o período para matrículas do ProUni, Universidade para Todos. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre o ingresso no ensino superior é a repórter Tamires Clé. A gente vai conversar com a Tamires agora para explicar para a gente a principal diferença entre um e outro, né? Muita gente confunde ProUni com FIES. Um é de graça, em alguns casos, né? Quando é integral, o outro você tem que pagar, mas tem umas facilidades, né, Tamires? Vamos explicar para quem está acompanhando a gente agora o que muda entre esses dois sistemas de ingresso ao ensino superior. Adriane, como você bem disse, um deles é de graça e esse é o ProUni. Então, no caso, quem tem uma renda baixa, né, quem atende às condições de ter uma renda baixa, vai ter uma bolsa de 50%, 75% ou 100%, ou seja, é um desconto, você não tem que repor nada para o governo federal. Já o FIES é diferente, você vai ter que retornar esse dinheiro de alguma forma porque é um financiamento. Então você pode ter um financiamento parcial ou integral, mas aí tem a possibilidade de você ter os juros zero ou juros mais baixos. Quem tem até 3 salários mínimos como renda pode ter o juros zero, não vai ter que pagar nada ao longo da faculdade. Já quem tem de 3 a 5 salários mínimos de renda vai ter os juros mais baixos e aí ao longo da faculdade vai ter
ter que pagar apenas os juros. E aí, tudo isso vai ter que ser pago depois da faculdade, tudo isso pode ser parcelado, esse financiamento tem algumas condições de pagamentos bem fáceis, né? Mas ainda assim você vai ter que repor, é bom que você faça todo um cronograma, que se planeje financeiramente para aderir ao programa. Você também tem a possibilidade de participar dos dois juntos, ou seja, você ganha uma bolsa de até 50% em uma universidade e aí essa mensalidade você também pode financiar o resto pelo FIES. Então, quem já passou pelo processo do ProUni já tem a lista divulgada, a lista já está no site prouni.mec.gov.br e o FIES, as inscrições começam hoje, depois vai ter que retornar para fazer as inscrições, confirmar todas as informações que foram colocadas lá no fies.mec.gov.br. Adriane. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. Não dá para você se inscrever no ProUni, agora é só a matrícula na faculdade. Agora, se você quiser fazer a sua inscrição no FIES e usar a nota do Enem e de repente conseguir esse desconto, esse financiamento de crédito estudantil, a partir de hoje, não perde tempo, vai direto lá no site. A gente também tem informação sobre o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que convoca a partir de hoje candidatos em lista de espera. O programa seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior em todo o país. Aqui em Manaus, a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, estão entre as mais de 100 instituições que oferecem vagas pelos sistemas. Os inscritos da UFAM ou IFAM devem se dirigir às instituições para saber se foram ou não selecionados. A partir dessa etapa, as demais chamadas passam a ser de responsabilidade das próprias faculdades. E depois do intervalo tem o quadro Mais Saúde e a gente vai mostrar que dá para chegar à terceira idade esbanjando qualidade de vida. E tem ainda a ordem dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Manaus. Eu volto em instantes, não saia daí.